Nós estamos no finalzinho de setembro. O Setembro Verde vem chamando a atenção para um alerta muito importante: a prevenção contra o câncer de intestino. Aqui no Amazonas, os casos dessa doença aumentaram em 2021. E para conversar com a gente sobre a importância da campanha Setembro Verde, nós convidamos o gerente do Serviço de Endoscopia da Fundação Centro de Controle de Oncologia do Amazonas, Marcelo Tapajós. Bom dia, doutor Marcelo Tapajós. Como vai o senhor? Bom dia, Patrick. Bom dia aos seus ouvintes. Eu estou bem, graças a Deus. Que bom. Muito obrigado por atender a nossa equipe, disponibilizar um pouco do seu tempo que nós entendemos ser precioso para falar com o nosso ouvinte, com o nosso seguidor sobre o Setembro Verde. Eu já pergunto ao senhor, os índices dessa doença, eles aumentaram no estado segundo o que a gente pesquisou aqui. Esse aumento foi um aumento que nós consideramos grande, né? Então eu pergunto ao senhor, por que aconteceu esse aumento na avaliação do senhor, doutor Marcelo Tapajós? Olha, de uma forma geral, o câncer de intestino tem tido esse comportamento. Então, não só aqui no norte, mas no restante do país. A gente observou no SECOM, nesse primeiro trimestre, né, fazendo um comparativo com os outros anos, um aumento de 15% a 20% em relação à incidência dos anos anteriores. Isso tudo é resultado já de vários fatores, né? Fatores relacionados aos hábitos alimentares da população, a falta de políticas mais incisivas em relação ao rastreamento. Então, é um processo que vem já se desenvolvendo nesses anos. Então não é algo que só ocorreu no Amazonas. Isso também aconteceu, esse aumento em outras partes do país. Sim, é uma tendência desse câncer de intestino. Não é uma coisa regional, é uma tendência nacional e mundial, o aumento, principalmente quando a gente fala do Ocidente, né? Que tem características em vários países aí comuns, essa dieta americanizada, esses fast foods, e envolve vários hábitos que se somam, né? São fatores de risco para o câncer de intestino. Bom, e essa doença, ela é silenciosa, doutor? Ela geralmente, o diagnóstico dela, se a gente for fazer esperando a manifestação clínica, infelizmente, a gente já faz em fases mais avançadas. Então, geralmente, esse paciente já pode ter um sangramento, ele pode estar cursando com uma anemia, emagrecimento, uma série de fatores, de sinais e sintomas clínicos que só aparecem quando a doença é mais avançada. Então, o diagnóstico dela na fase precoce precisa desse rastreamento, né? Bom, quais são os sintomas para as pessoas que estão acompanhando a gente, quem sabe até por eles, identificar ou não? Como eu falei, na fase precoce, nessa fase precoce, geralmente não há manifestação clínica. Então, o importante é o médico, né, ver o risco individual desse paciente e fazer uma conduta de rastreamento individualizada. De forma geral, a partir dos 45 anos e alguns outros protocolos a partir dos 50, deve ser feito esse rastreamento, que é essa pesquisa da doença em pacientes que ainda não tem nenhuma manifestação clínica. Isso que é o importante desse Setembro Verde, essa conscientização para o paciente saber que tem que procurar ter esse diagnóstico nessa fase precoce. Agora, se a gente for esperar a doença se manifestar, são aqueles sintomas: sangramento, anemia, emagrecimento,
alteração do trânsito intestinal, pode ter sinais clínicos, né, no exame clínico. Então, já seria uma fase de pior prognóstico. Entendo. Então, em resumo, as pessoas têm que aproveitar fazer seu check-up normal, inclusive essa parte aí, para ver se tem alguma coisa ou não, né? Já se antecipar. Seria isso, né, doutor? Isso. Esse rastreamento, o ideal é nessa faixa etária, como eu falei. Há várias publicações que tentam normatizar esse tipo de rastreamento, mas geralmente é feito através do sangue oculto nas fezes, que é o método chamado FIT, ou através da colonoscopia, que teria um custo mais elevado, mas teria a vantagem de tratar, no caso do paciente ter aquelas lesões que são os pólipos, né? Que são lesões precursoras do câncer. Então a colono teria essa ajuda adicional. Mas são os dois métodos que geralmente são feitos. Quando o FIT, o sangue oculto, dá positivo, o paciente aí, no caso, seria encaminhado para a realização do exame de colonoscopia. Compreendo. Bom, esse exame, ele está disponível para a população na rede SUS ou não? Sim, ele está disponível. A gente, no SECOM, a gente tem equipamentos, tem especialistas que fazem. A gente sabe que trabalha com uma demanda grande, então há outros hospitais na rede pública, né, sobretudo do Estado, que fazem, né, esse tipo de exame. Então ele está disponível, sim, tanto da forma diagnóstica como da forma terapêutica, com a ressecção dessas lesões, com tratamento de algumas outras complicações associadas ao câncer. Então, ele é disponível. Nós estamos conversando com o gerente do Serviço de Endoscopia da Fundação SECOM, Dr. Marcelo Tapajós. Agora, Dr. Marcelo, tem uma outra questão. Quais são os fatores de risco para o aumento dessa doença? Tem a ver com a alimentação da gente ou é algo hereditário ou as duas coisas? As duas coisas. Tem algumas síndromes genéticas que são associadas diretamente ao câncer de intestino. Então, a gente tem o chamado câncer coloretal hereditário não polipóide, que é chamado síndrome de Lynch, que é um tipo. Tem a síndrome polipóide, né, que é uma outra síndrome com esse fator genético hereditário, mas, assim, de uma forma, vamos dizer que tenha mais peso, a questão desses fatores de risco, né, modificáveis, que tem a ver com a dieta. Aí a gente lembra a ingestão de dieta rica em gordura, em carne vermelha, nas carnes processadas, pobre em fibras, né, o álcool, o tabagismo, a obesidade também como fator de risco. Então, são os fatores de risco modificáveis. Aí, como eu falei no início, aquela questão da dieta de fast food, né? Isso tudo veio trazer também esse incremento nessa incidência aí do câncer no nosso país. Nessa nossa entrevista, o senhor demonstrou preocupação por mais de uma vez quanto à questão do tratamento precoce, das observações, enfim. Eu pergunto ao senhor, quando a pessoa, o cidadão, homem, mulher, enfim, começa o diagnóstico, o tratamento de forma precoce, aumentam as chances de um tratamento exitoso? Com certeza. Aproveitando, né, a gente, esse momento, a entrevista, o SECOM, ele tem o objetivo de, no próximo ano, adquirir um equipamento que faz de uma forma mais precisa esse diagnóstico precoce e possibilita o seu tratamento. Em relação ao que você perguntou, se a gente tem várias camadas, né, na parede do intestino, se esse tumor ele é detectado na fase que está restrita à camada mais superficial, que é chamada de mucosa,
ele tem praticamente 100% de cura quando tratado. E essa cura ela vai diminuindo à medida que esse tumor vai avançando por essas paredes e depois até em locais mais distantes. Bom, tem mais um questionamento quanto ao tratamento. O senhor já disse que tem disponibilidade pelo SUS, não é? Mas ele é demorado, ele é lento, ele tem que ser até o final. Tem gente que começa um tratamento, sente uma melhora e já abandona o tratamento, né, doutor? O tratamento ele é multidisciplinar, quer dizer, envolve várias especialidades, vai o oncologista, o cirurgião, né? Em algumas fases o tratamento é precoce com o endoscopista, ou de algumas complicações também com o endoscopista. Então isso vai depender. Geralmente esse paciente que é tratado numa fase precoce, o tratamento dele é mais simples, mais rápido. Esses pacientes com diagnóstico em fase mais avançada, muitas vezes dependem de todo esse suporte de quimioterapia, tratamento paliativo. Então é um tratamento realmente prolongado. Bom, e tem cura, no geral? Por favor, repita. Perdão, eu pergunto se tem cura. Sim. Se a gente levar em consideração aquelas duas primeiras camadas da mucosa, da parede, a mucosa e a submucosa, e for tratado nesse estágio, a chance de cura é muito alta. Com os outros tumores, no estadiamento, eles estando mais avançados, vai depender de caso a caso. Vão ter casos de cura, né, e vão ter casos já com disseminação para os gânglios, para órgãos à distância, que aí o tratamento muitas vezes é só paliativo. Bom, o mês de setembro está terminando, setembro verde teve essa iniciativa aí de alertar para a importância da prevenção e o diagnóstico do câncer de intestino. Eu pergunto ao senhor, doutor Marcelo, valeu a pena, ou seja, esse mês, o senhor percebeu que aumentou a quantidade de pessoas que procuraram o serviço público para ver como é que está a sua situação, ou o senhor percebeu que nem tanto? Olha, eu tenho percebido, não nesse mês especificamente e não no serviço público especificamente, mas de forma geral, essa conscientização das pessoas que é um câncer que tem essa incidência alta. Então eu percebo que as pessoas já estão, até às vezes de uma forma espontânea, procurando saber, se informar sobre isso, o que tem que ser feito. Então eu acho que na somatória, né, de várias iniciativas, eu acho que está tendo essa mudança de consciência. Muito bem. Dr. Marcelo Tapajós, gerente do Serviço de Endoscopia da Fundação SECOM, muito obrigado pela participação do senhor, pelas respostas dadas a esse tema que é muito importante. A gente o agradece e espera tê-lo muito em breve em uma outra participação. Tenha um bom dia. Obrigado, Patrick. Um grande abraço aí para todos.